espalhando luz, esperança e salvação. Espalhando luz, esperança e salvação. Pastor Odair Ferreira, a serviço do reino. Glória a Deus. Boa noite a todos. Que a doce paz do Senhor Jesus seja convosco. O Senhor colocou no meu coração um texto bíblico para compartilhar com a Igreja de Cristo. Lamentações capítulo 3, versículo 19 em diante. Louvado seja Deus. Lamentações de Jeremias. Quem encontrou diz glória a Deus. Quem não encontrou diz um dia eu acho. Aleluia. Diz assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados irmãos, de maneira alguma querendo desprezar a oração anterior, mas como complemento desta mensagem, eu quero fazer mais um instante de oração junto com a igreja. Você que pode, ora comigo. Deus amado, Pai querido, santo, justo e fiel, glorificado a Deus e exaltado seja o nome do Senhor. Damos graças ao Senhor, ó Pai, por até aqui ter segurado em nossas mãos. Eu sou grato ao Senhor, ó Pai, por me dar essa oportunidade de poder compartilhar essa palavra com a Igreja de Cristo. Peço e clamo ao Senhor, Pai amado, que em nome de Jesus Cristo, não permita com que eu venha falar nada de mim mesmo, mas que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da mesma forma que esse microfone está em minhas mãos, eu possa estar nas mãos do Senhor. Peço e clamo a Ti, ó Pai, que em nome de Jesus Cristo, com a mesma força que o Senhor usou aquela carcaça de jumenta na mão de Sansão, usa minha vida em vossas mãos. Faça, Pai amado, através da minha vida essa noite, o vosso querer e a vossa vontade. Peço e clamo a Ti, ó Pai, que assim como o agricultor prepara a terra para receber a preciosa semente, prepara o coração de cada ouvinte para ouvir a palavra do Senhor. Que a palavra do Senhor, ó Pai, venha germinar, venha crescer, venha produzir frutos, e os frutos venham permanecer até a vossa volta. Peço e clamo a Ti que em nome de Jesus, vai repreendendo, ó Deus, todo espírito contrário, espírito de frieza, espírito de incredulidade, todo espírito das trevas, mas o único espírito a permanecer entre nós essa noite, seja então somente o Espírito Santo de Deus. É o que eu peço e clamo a Ti em oração, crendo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Pode se assentar aplaudindo ao nome do Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, nós acabamos de ler versículos bíblicos chaves, revelado por Deus no 25º livro da Bíblia Sagrada, poemas compostos pelo profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi chamado por Deus num dos momentos mais crucial da história. Por quê? Porque Judá estava sofrendo as consequências das suas desobediências ao Senhor. Estava sendo tratado pelo Senhor, porque não estavam obedecendo e fazendo aquilo que o Senhor determinou. Aí o Senhor precisava levantar um profeta, e ele vai, meus amados irmãos, na terra de Benjamim, o filho de Elquias, o profeta Jeremias.
Ele recebe esse chamado no tempo, como já foi dito, mais difícil. Por quê? Porque o povo não ouvia os profetas. Os reis não ouviam os profetas. Não era levado em consideração. Porque os profetas daquela época, presbítero Acemar, não são como os de hoje, que saem distribuindo chave de carro, chave de casa, abrindo porta de emprego, colocando dinheiro em banco, né, evangelista Dinaldo? Não, eles eram levados para levar a correção de Deus ao povo. Agora, se o povo rejeitava o próprio Deus, imagina os profetas de Deus. Eu não sei o que houve com Deus, que ele ficou tão bonzinho, que profeta entrega uma garagem de carro por culto. Estão entregando mais casa do que a prefeitura municipal, o governo. Eu não sei como que Deus ficou tão bonzinho com a nação, tão obediente que nem a nós. A geração do avivamento, né? Vai ver que é por isso que Deus está tão bom assim, levantando os profetas. Mas voltando, meus amados irmãos, ao acontecimento, o profeta Jeremias, ele além de não ser ouvido pelo povo, ele chegou a ser preso pelo rei. Jeremias capítulo 37, versículo 13, nós vamos ver o profeta Jeremias ser preso por Gerias, capitão da guarda, acusado de estar apoiando os caldeus. Ele, acusado de estar apoiando os adversários dos hebreus, o capitão da guarda prende ele. No versículo 14, ele tenta se justificar, dizendo que não fez nada. Mas aí, além de ser preso, ele é entregue aos príncipes. E a Bíblia vai nos dizer no versículo 15, que ele, além de ser preso pelos príncipes, ele é espancado, ele chegou a ser ferido. Justamente por quê? Porque ele estava pregando a correção. Deus avisou para ele que os caldeus iam invadir Judá. E ele falou para o povo de Judá, e o povo não deram ouvido. Tenta fugir de Judá, e eles deduzem que ele está ao lado dos caldeus, e prende ele, e pune ele severamente, espancando ele, ele chega a ser machucado. Mas só que a minha Bíblia vai dizer, no versículo 17, que o rei Zedequias, quando toma conhecimento da situação, ele vai lá e manda soltar o profeta. Ele vai lá e manda libertar o profeta. Meus amados irmãos, e o rei, quando manda libertar o profeta, a primeira pergunta que o rei faz para o profeta, no versículo 17, por acaso tem algum recado de Deus para mim? Tem alguma coisa de Deus para mim? Aí o profeta, ele já estava preso há dias. Ele já tinha sido espancado por aquele povo, pastor Elias, pelos soldados. Agora o rei manda soltar, e quando o rei manda soltar, pergunta se tem algo de Deus. Olha só para mim, a diferença de um profeta de Deus, de um profeta de verdade, do que um profeta de mamão, do que um profeta que está interessado nos seus, vamos dizer, nos seus interesses. O rei pergunta, tem algo de Deus para mim? Ele fala, tem. O quê? Deus vai entregar vocês na mão do Nabucodonosor. Ei, ele poderia falar algo que agradasse o ego do rei Zedequias, porque o rei Zedequias tirou ele da prisão. Ele poderia aproveitar que os olhos do rei estavam voltados para ele, tentar tirar um proveito. Poderia, se ele não fosse um profeta de Deus. Mas ele, sendo um profeta de Deus, ele fala aquilo que Deus mandou. Deus, meus amados irmãos, quando ele corrige, é porque ele nos ama. Quando ele nos levam a ter confronto interno, é porque ele tem um propósito maior e muito melhor para a nossa vida. Eu confesso a vocês que nesses aproximadamente 16, 17 anos que eu tenho pregado, e Deus tem me usado para pregar, mais para exortar, para corrigir. Já cheguei a ouvir que pessoas não vinham mais na igreja, porque eu estava pregando contra o pecado. Vocês se lembram muito bem disso. Quando nós pagávamos aluguel, o aluguel da igreja era R$ 1.500. Tinha um empresário na nossa igreja que só o dízimo dele era metade do valor do aluguel, R$ 800. E certa feita eu dei um ensinamento, um culto, falando sobre
ladrões, quem rouba. E nesse ensinamento eu falei algo que acontece. Pessoas que fazem gato na energia, pessoas que faziam quando estavam no mundo, vêm para a igreja e não quer deixar de fazer. E entre nós tinha esse homem que tinha essa situação. Aí eu falei, pessoa que faz gato na água, na luz, ou internet, essas coisas, ele está roubando, ladrão não vai herdar o reino dos céus. Esse foi o tema do ensinamento. Aí ele deixou de vir na igreja, e uma pessoa, meus amados irmãos, chamou eu e a pastora Leia para ir orar. Nós fomos lá orar e falou, o irmão disse que não vai na igreja mais, porque o pastor falou isso. E ele tem gato na casa, tem gato na empresa. Se o pastor conversar com ele, explicar que não é todo mundo, tem situação, ele vai voltar para a igreja. Eu falei, irmã, ele vai voltar para a igreja, eu vou direto para o inferno, porque eu estou ensinando errado. A obra é de Deus, depende de Deus, não depende dele, porque é Deus que zela e cuida da obra. Jamais eu vou expor o pecado de alguém, irmão, para poder ofender, para poder condenar, não. Se eu souber de um erro que alguém cometeu, se Deus me mostrar, eu vou conversar com ela, irmão. O irmão está passando por isso, vamos orar, vamos vencer isso junto. Continua firme buscando ao Senhor, que Deus vai trabalhar e vai te fortalecer. Mas eu também jamais vou permitir que o irmão conviva com o pecado. Diante da circunstância, infelizmente, ele não voltou, foi para outra igreja, foi acolhido em outra igreja, bem acolhido, deram altar para ele, coisa que aqui vocês sabem que não tem, só se Deus colocar mesmo, se for de Deus, se não for, não tem. E Deus colocou outra pessoa na igreja, que não dizimava como ele, nunca teve outro que fazia aquilo como ele, mas Deus colocou outra pessoa, que doou o terreno, e lá nós construímos a igreja, e saímos definitivamente do aluguel. Quando Deus tem um propósito, irmãos, que nós fazemos algo que é certo aos olhos do Senhor, Ele não vai nos deixar desamparados. Quando nós demos ouvido à voz dEle, independente da consequência, a circunstância, mas se for a palavra dEle, permaneça nela, que Deus, Ele vela e zela por sua palavra. Mas agora o profeta Jeremias, o qual nós acabamos de ler no capítulo 3 do livro de Lamentações, já não é mais aquele jovem, já não tem mais a mesma força, já não tem mais a mesma disposição para poder passar pelo que ele passou, por prisões. O livro de Lamentações é um livro poético. O livro de Lamentações, meus amados irmãos, embora ele não está enquadrado ali junto com os Salmos, Provérbios, Jó, Cantares, mas na verdade se trata de poemas entoados e compostos por eles. E o interessante é que esses poemas, esse livro é composto por 5 capítulos ou 5 poemas. E desses 5 poemas, 4 deles têm 22 versículos, ou 22 estrofes, que é o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 4 e o capítulo 5. Justamente o capítulo 3, ele tem algo que é curioso, tem uma curiosidade da parte de Deus, porque ele, ao invés de 22 versículos, ou 22 estrofes como os outros, ele tem 66 versículos, igual a Bíblia Sagrada, que tem 66 capítulos. Deus trouxe algo revelado no capítulo 3 de Lamentações para a nossa vida, que nos faz entender e buscar conhecimento da revelação de Deus, que com certeza acrescentará a nossa vida, porque ele é diferente dos outros 4, ele é maior, e cada um dos capítulos tem um tema, e ele narra em sua plenitude as consequências que sofreu Israel por desobediência. Lamentações é um testemunho que o profeta Jeremias viveu, e ali já com a idade avançada, ele fez um resumo, e desse resumo ele foi inspirado pelo Espírito de Deus a compor esses poemas, que virou o livro de Lamentações.
Ele começa dizendo no capítulo 3, versículo 19: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Nesse momento ele expressa a sua tristeza e o sofrimento que se sente atormentado pela dor, pelo amargor de vida, que ele compara ao absinto e ao amargo do fel. Muitas das vezes comigo e com você não é diferente. Na trajetória da nossa vida, eu acabei de dizer, eu prego há cerca de 17 anos, pastoreamos há 12 anos, e nesse período não tem sido fácil. Enfrentamos muitas dificuldades, tive muitas percas. Enquanto eu orava, buscava de Deus o que ministrar, e eu me lembrei dessa passagem de Jeremias. Ele fala da dor, do sofrimento que ele sentiu. Eu fui buscar nos meus momentos de dor, de sofrimento, que não foram poucos, aquele que mais me marcou. Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, não foram poucos. A perca da minha mãe eu colocaria em primeiro lugar, mas o que me conforta é saber que foi Deus que chamou para junto dele. O que me conforta é saber que ela foi salva em Cristo, que foi um propósito de Deus, foi algo que Deus já tem para todos nós, porque Eclesiastes 3 deixou bem claro que tem tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de chorar, tempo de sorrir. Já é um propósito de Deus. Pessoas que nós apoiamos, pessoas que sentavam conosco na mesa, muitas das vezes fomos muito mais beneficiários dela do que outras. No entanto, a quem nós mais servimos foram aquelas a primeira a nos dar apunhaladas pelas costas. Mas como já foi dito aqui hoje, nós devemos amar uns aos outros, independente das consequências, porque nós fazemos com amor. O que nós plantarmos, nós vamos colher. O que eu faço com amor pelo Marcos Gabriel, se eu não colher dele, eu colho de outra pessoa. Mas certo é que Deus não se deixa escarnecer, como está escrito em Gálatas 6,7: tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Meus amados irmãos, mas só que tem um detalhe: se nós ficarmos nos apegando aos pensamentos maus, ao que nos leva para trás, não vai acrescentar nada na nossa vida, só vai nos levar para baixo. Por isso que ele começa o versículo 19 dizendo: lembra-te da minha aflição, do meu pranto e do absinto do fel. Versículo 20 ele diz assim: minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Se refere a um sentimento de tristeza e angústia, uma alma perturbada que se pergunta por que está tão abatida e angustiada. No Salmo 42, versículo 5, o salmista sofre o mesmo dilema. Porque, meus amados irmãos, isso é coisa que acontece com todos nós. Haverá dia na nossa vida que nós estaremos abatidos. Haverá dias ruins. Haverá dias, meus amados irmãos, que nós vamos encostar debaixo de um pé de aboboreira, ou seja lá o que for, como fez Jonas, pediu a morte para Deus, como fez Elias, debaixo do pé de Zímbaro, pediu a morte para Deus. Vai ter dia que a dor vai ser tão tanta, que vão fazer a oração que Jó fez. Jó falou: Senhor, amaldiçoa o dia que eu nasci. É normal. Eu vou te falar algo que você vai ficar triste comigo. Eu não estou profetizando, nem foi Deus que me revelou. É que por nós, por ser humano, certamente passaremos por isso. Se o dia mau não chegou na tua vida, meu irmão, certo é que chegará. Se nós formos buscar nos 66 livros da Bíblia Sagrada, nós vamos ver sempre um homem de Deus, uma mulher de Deus, enfrentando o dia mau.
Nós vamos ver sempre um homem de Deus, uma mulher de Deus, até mesmo entristecido. Mas só que tem um porém: todos aqueles que esperaram no Senhor, todos aqueles que confiaram no Senhor, teve a sua história mudada. O salmista deixou bem claro: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Meu irmão, o dia mal pode durar uma noite, mas certo é que a alegria vem pela manhã. O dia mau do profeta Jeremias durou dias no fundo da prisão, mas o dia bom chegou. O rei mandou chamar o profeta, o rei arrancou ele do calabouço, e com você não é diferente, meu querido. O dia mau pode estar se estendendo, a luta pode estar incumprida, mas certo é que o tempo de alegrar, o tempo de cantar o hino da vitória vai chegar, vai chegar, vai chegar, em nome do Senhor Jesus. Só quem crê, dá uma linda salva de palmas para Jesus. Meus irmãos, quando nós lemos, nós vamos ver Ele nos dando a receita para nós aguentarmos e resistirmos no dia mau. Ele diz assim: disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Escute, o que me vale a pena é trazer à mente os bons momentos, os bons pensamentos. Lamentações capítulo 3, 21. Desculpa. Nós temos que levar os bons momentos para os nossos corações. Ao invés dele se lembrar que os soldados prenderam ele certamente se lembrou o dia que o rei foi arrancar ele da prisão. Ele foi, vocês olhem só para mim, fica conectado. Os soldados não deram ouvido para ele, o chefe da guarda não deram ouvido. Ele se justificou, os príncipes não deram ouvido para ele, mas o rei deu ouvido para ele. Só que outro maior do que o rei deu ouvido para ele. Pergunta quem, pastor? O próprio Deus. Eu te provo. Por quê, pastor? Porque o rei pergunta se tinha recado de Deus para ele. Ele prontamente falou: tem sim, vocês serão entregues na mão dos babilônicos, vocês serão entregues na mão de Nabucodonosor. Sabe o que isso significa? Significa que ele estava preso, o seu corpo, mas a sua alma, o seu espírito não estava preso, porque enquanto os homens mantinham seu corpo ali encarcerado, ele estava conectado com Deus, ele estava conversando com Deus. Deus estava mostrando para ele o que ia acontecer, Deus estava falando para ele o que ia acontecer. Talvez, meu querido, minha querida, esse problema está te paralisando, talvez essa dificuldade não está deixando você caminhar, ela acha que está vencendo, mas há um Deus no alto céus que te conhece de cima para baixo, de dentro para fora, e Ele conhece os planos que tem a teu respeito, plano de fazer o bem e não fazer o mal, plano de te fazer prosperar. Não te preocupe, te alegre, porque no tempo certo, na hora certa, você vai vencer em nome de Jesus. Vai vencer. Mas você não pode ficar lembrando das dificuldades. Eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu fui humilhado por conta disso, eu passei por aquilo. Você tem que ser lembrado das suas conquistas, das vitórias que você já conseguiu, das lutas que você já enfrentou. Olha bem, irmãos, eu não sei ao certo, mas se todos nós que nós batizássemos, tivéssemos batizado nesses 12 anos pastoreando, pastora Leia, certamente esse templo não caberia esse povo, porque foram muitas pessoas. Nós estamos em um templo grande, e nós não temos 50% desse povo aqui. E se eu ficasse me apegando àqueles que pararam, que mudaram de igreja e desistisse, nós não teríamos chegado até aqui, presbítero Acemar. O que nos dá força para seguir e levantar e vir para a igreja orar e para o monte buscar
o que dá força para seguirmos em buscar uma palavra do alto céu, palavra de Deus, porque Deus vela pela palavra dele. É você, meu irmão, é você, minha irmã. É saber que Deus, ele opera e age no meio da palavra. É saber que desde a antiguidade jamais se viu, sequer ouviu falar de outro Deus que trabalha por aquele que nele espera. No versículo 22 vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Um homem experiente, um homem sábio, que passou por muitas provações, passou por dificuldade, teve momentos de glória, profeta que Deus falava, revelava, profeta de Deus que andava com Deus. Aí ele traz essa revelação: a misericórdia do Senhor é causa de não sermos consumidos. Aí tem hora que eu falo para as pessoas: eu sou pastor pela misericórdia de Deus, porque por mim mesmo eu não mereço. Eu sou falho, sou pecador, sou errôneo. Às vezes as pessoas ficam matutando na cabeça: o que esse pastor está aprontando, hein? Será que esse gordinho está traindo a irmã Leia? Será que ele está com rolo, fica falando que é pecador, não sei o quê? Que eu vou orar, toda oração que eu aprendi a orar, eu pedi perdão para Deus pelos meus pecados. Aí sabe o que acontece, Marcos Gabriel? Tem uns que não oram e ficam ouvindo a oração. Esse pastor está pedindo muito perdão para Deus pelos pecados, hein? Esse está aprontando. Porque eu sei que eu sou pecador, irmão. O dia que eu falar que eu não sou pecador, que eu sou digno da salvação, eu estou desfazendo o sacrifício de Jesus. Se não fosse o sacrifício dele, nenhum de nós estaríamos aqui. E eu vou dizer algo para você, meu irmão. Tem muitas pessoas que não se aproximam do Senhor porque se julgam já condenados. Não existe pecado algum que ele não possa perdoar. Não existe pecado algum que ele não possa pagar uma borracha e deixar para trás. Basta confiar nele, porque ele foi para o madeiro, e no madeiro ele levou o meu e o seu pecado. Tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. Aí tem pessoas que ficam se autocondenando, missionária Glória, achando que não tem mais salvação, que não tem mais jeito, que fez isso, fez aquilo. Eu aprendi nessa caminhada, irmãos, que Deus, ele perdoa pecado. Deus, ele perdoa aquele que se arrepende de todo o coração. O Senhor Jesus, ele foi entregue no madeiro justamente por isso, para salvar pecado. É a misericórdia dele que tem nos sustentado em vossas mãos. O amor dele é tão grande, a compaixão dele é tão grande, é um amor incondicional. É um amor, meus amados irmãos, que não tem como ser destruído. E Deus ama até o pecador, mas ele não ama o pecado. Deus, ele salva o pecador, mas aquele que se arrepende do pecado, aquele que se arrepende do que fez, independente da gravidade, eu errei, eu pequei, eu falhei, errei contra meu pai, errei contra minha mãe, errei contra o meu irmão. Por isso que nós temos que ter essa certeza todas as manhãs, é a misericórdia do Senhor quem nos perdoa, e nós somos moldados, fadados ao pecado. O versículo 23, ele vai dizer assim: novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ou seja, todas as manhãs as suas misericórdias são renovadas. Além de incondicional, inesgotável o seu amor, ele é renovado a cada manhã. Cada manhã, meus amados irmãos, nós temos o privilégio de despertar, porque o Senhor nos perdoou. O amor dele foi tão grande que ele levou para trás, deixou para trás o nosso pecado. Mas é necessário que nos arrependemos e não voltemos a cometer pecado. Não é porque Deus perdoa que eu vou ficar pecando todos os dias.
Não é porque Deus perdoa, peraí, eu vou lá, porque Deus vai perdoar o pecado, não é eu vou aprontar, vou pular um muro. Não. Não é porque Deus vai perdoar meu pecado, eu vou lá, vou matar aquele camarada. Não. Aí é um pecado premeditado. Esse aí não, meu irmão. Deus não é trouxa, não. Deus conhece, ó, o coração. Muitos dizem Senhor, Senhor, mas o coração está longe de Deus. Nós temos que lutar, vencer. Tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. No Evangelho diz que nós não costuramos pano novo, se costura roupa velha. Não, tem que ser tudo novo. O que era velho ficou para trás. Agora você é uma nova criatura. E você, como nova criatura, o amor de Deus se renova para ti todas as manhãs. Todas as manhãs. Versículo 24 e 25 vai dizer assim, olha só que lindo, irmão. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Jeremias afirma, meus irmãos, contudo, que ele vai esperar em Deus. Por tudo que ele passou, toda tribulação, toda perseguição, toda batalha, mas em tudo ele escolheu esperar no Senhor. Agora olha aqui para mim. Quantos infelizmente não estão esperando no Senhor? Quantos infelizmente não estão acreditando mais que a igreja é a casa de Deus? Quantos infelizmente, meus amados irmãos, estão deixando de vir buscar a Deus? Ei, sabe o que me entristece? É que muitos acreditam mais em homem do que no Deus. Como assim, pastor? Quem é o pregador? Fulano é ousado, fulano revela, fulano não sei o que. Acredita mais no homem do que em Deus. Acredita mais no homem do que na palavra de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, entre nós existem pessoas que estão aqui, ouviu tudo que foi pregado, mas não ouviu Deus falar com ele. Ouviu tudo que foi ensinado, os louvores, os testemunhos, tudo que aconteceu aqui essa noite, mas não ouviu Deus falar um i. Sabe por quê? Porque ninguém foi na mão, colocou a mão na cabeça dele e falou, eis assim diz o Senhor. Mas eu tenho algo para te dizer, meu querido, minha querida. Confia no Senhor, espera nele, é a palavra dele, ele vela pela palavra. Bem-aventurados sois vós, que escolheu a melhor parte, que é ouvir a palavra do Senhor, que é buscar o Senhor. E nessa noite não é diferente. O Deus de Abraão, de Isaac, está aqui por você. No versículo 26, capítulo 3, 26, vai dizer assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é confiar em Deus, irmão, e permanecer paciente nele. Bom é acreditar que no tempo certo, na hora certa, ele vai transformar. Bom é acreditar na tua palavra. A Bíblia diz que aquele que vinha até ele de maneira alguma lançará fora. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar, meu irmão. O mesmo Deus que estava com esse povo, a Bíblia diz que o povo de Israel, eles foram levados cativo para a grande Babilônia, por conta de desobedecerem a Deus, por conta de não cumprirem a vontade do Senhor, está corrompido. Só que foram todos parar como escravos na Babilônia. Durante 70 anos, aquele povo ficou ali. Durante 70 anos eles ficou perecendo, servindo aos babilônicos. Mas o cativeiro deles chegaram ao fim, quando se arrependeram e buscaram ao Senhor, quando se arrependeram e confiaram no Senhor. A palavra que eu tenho para você essa noite, meu irmão, traga à memória aquilo que te traga esperança, traga à memória aquilo que te coloca de pé, traga à memória aquilo que te dá esperança de viver um dia novo com alegria, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria certamente virá pela manhã. Para encerrar, Abacuque capítulo 3, versículo 17. Abacuque capítulo 3, versículo 17 ao 18. Louvado seja Deus. Vai dizer assim, meus amados irmãos: porque ainda que a figueira não floresça,
que nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Versículo 18: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no teu Deus, da minha salvação. Eu quero orar por você, igreja, eu quero abençoar você. Olha o que diz Abacuque: todavia eu adorarei ao Senhor, todavia eu trarei à mente aquilo que me traz esperança, todavia eu não abandonarei os planos, os propósitos e os projetos, todavia eu viverei a vontade de Deus, todavia o mover, o agir de Deus há de acontecer, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, o Deus que eu conheço. Eu quero orar por você, eu quero chamar a igreja aqui para frente, eu quero ungir você, eu quero orar por você, eu quero abençoar você, meu amado.